Olá, boa tarde. Meu nome é Gustavo Moreira Silva. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Efeito da intoxicação por cobre no crescimento radicular de alho seco. O trabalho foi feito sob a orientação da professora doutora Fabiola Garrido. As propriedades físico-químicas do cobre tornam esse metal um dos mais importantes elementos utilizados na sociedade moderna, claro, além do ferro. Na indústria, é utilizado em função principalmente da condutividade elétrica, ductibilidade e resistência à corrosão. Podemos citar aqui, por exemplo, a China como responsável por 40% da demanda de cobre no mercado mundial. Além disso, o cobre é fundamental para a construção de equipamentos com tecnologia renovável e limpa. Entre as fontes de emissão, esse poluente relaciona-se a três atividades: eletricidade, emissões in situ e transporte. Portanto, haja vista o crescente uso do cobre, principalmente para a construção de equipamentos com tecnologia renovável, foi proposto um ensaio para analisar o efeito desse metal sobre o crescimento radicular de cebolas. Material e métodos. Na presente pesquisa, foi utilizado sulfato de cobre em concentrações crescentes para a criação de um modelo de contaminação pela solução em que se encontravam os bulbos das cebolas. Como a gente pode ver aqui na figura 1, com auxílio de alguns palitos, permitiu que apenas o bulbo, ou seja, a parte onde crescem as raízes, tivesse contato com a solução contendo concentrações de cobre. Foram feitas 3 repetições para cada tratamento. Depois de 7 dias de cultivo, as raízes foram cortadas bem rente ao bulbo e foi medido o comprimento dessas raízes e obtido a média. Essas médias, esses dados foram trabalhados nos programas Excel e Biostat. Resultados e discussão. Aqui na tabela 2 mostra o comprimento médio das raízes em diferentes concentrações de cobre. Os tamanhos maiores de raízes ocorreu no grupo controle, com nenhuma concentração de cobre, e nos tratamentos com doses menores entre os tratamentos propostos. Em especial, os tratamentos 2 e 8 foram que apresentaram maior efetivo sobre o desenvolvimento das raízes, com inibição efetiva acima de 1 miligrama por litro. Além disso, o decréscimo no comprimento médio das raízes foi acompanhado de efeitos morfológicos, em especial nas folhas das cebolas, após a exposição ao cobre. Então, como mostra aqui na figura 3, a aparência das raízes e das cebolas, né? A gente pode verificar as folhas, teve efeitos também morfológicos, não apenas no crescimento, mas também na aparência das cebolas. Conclusão. Então, a partir do bioensaio com a cebola, foi possível observar o efeito de inibição do crescimento radicular em alho seco. Com isso, a inibição do crescimento da raiz mostra o efeito da toxicidade do cobre, desse metal. Portanto, o risco de contaminação de solos e aquíferos pode comprometer o cultivo de plantas, principalmente de interesse agrícola. Além disso, o acúmulo desses metais e a biomagnificação na cadeia trófica pode ser outro problema, gerando possíveis reações tóxicas em diversos organismos. Portanto, é imperioso propor sistemas de gestão ambiental capazes de contribuir para a detecção, destinação desses resíduos, bem como a remediação de áreas contaminadas pelo cobre. Obrigado. Olá, meu nome é Fernanda Posse Rosá, eu sou acadêmica de agronomia na Universidade Federal de Santa Catarina, campus de Curitibanos, e eu vou falar sobre resistência antimicrobiana em água de rios como indicador de poluição ambiental e a sua relação com fatores físico-químicos e ambientais em Curitibano e Santa Catarina. Então, a disseminação de bactérias resistentes é uma grande preocupação,
E segundo a OMS, pelo menos 2 bilhões de pessoas no mundo utilizam de água contaminada. Essa mesma organização diz que até 2050 a resistência a antibióticos será a principal causa de mortes no mundo inteiro. Também estima-se que a falta de água potável e de saneamento básico é responsável por mais de 800 mil óbitos a cada ano. Então, o objetivo dessa pesquisa é verificar o perfil da resistência a antibióticos em corpos d'água, além de avaliar as características ambientais que favorecem a contaminação de água. Então, foram realizadas 4 coletas de água, na primavera, verão, outono e inverno, nos rios Marombas, Correntes, Canoas e Rio Pessegueirinho. A figura aqui traz o mapa da cidade de Curitibanos e mostra o local desses rios. Então, as avaliações realizadas. Inicialmente foi feito o teste presuntivo. Os resultados positivos foram passados para o teste de coliformes fecais. Aqueles que positivaram para coliformes fecais, foi realizado então a quantificação dos coliformes e seguiram para então ser realizado o isolamento desses coliformes. As bactérias então isoladas foram para o teste de suscetibilidade aos antimicrobianos. Para o antibiograma, foram utilizados 6 antibióticos, sendo a ampicilina com sulbactam, cefazolina, gentamicina, ciprofloxacina e a tetraciclina. Foram realizados também análises físico-químicas e análise de correlação com os fatores ambientais. Então, os coliformes fecais, eles apresentaram constância em todas as épocas do ano e em todos os rios, tendo em média 631 coliformes a cada 100 ml de água. Então, a porcentagem de coliformes fecais resistentes à ampicilina, eles tiveram diferenças de acordo com as estações do ano, sendo o inverno a estação que possuiu maior porcentagem de isolados resistentes. Já para a ampicilina com sulbactam, o verão e o outono, no verão e no outono, os isolados apresentaram maior resistência. Para a resistência à gentamicina, os isolados eles apresentaram maior resistência durante o outono e quase não apresentaram nada de resistência durante a primavera e verão. Então, alguns antibióticos eles não tiveram interferência nem da estação do ano e nem em relação ao rio. Então, a cefazolina via parental ela foi constante durante todo o ano e os isolados apresentaram em média 79% de resistência. Já a ciprofloxacina e a tetraciclina, os isolados apresentaram menor porcentagem de resistência, sendo de 10% para a ciprofloxacina e 15% para a tetraciclina. Então, a turbidez, a condutividade elétrica e o pH, eles também sofreram alterações de acordo com a estação do ano e sofreram alterações de acordo com o rio analisado. E os fatores ambientais que mais influenciaram a presença de coliformes e a resistência a antimicrobianos foi o pH, a temperatura, a declividade, a precipitação e a presença de mata ciliar. Resultados, a gente vê que esses rios mostram índices preocupantes de contaminação por coliformes e também por micro-organismos resistentes a antibióticos. E também mostram que a presença desses micro-organismos, eles são influenciados por fatores ambientais. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Laine Ferreira e eu irei apresentar sobre inoculação de bacilos antieniformes em tomate para redução do uso de produtos químicos e aumento da produtividade. No Brasil, o tomate tem uma grande importância socioeconômica, porém a maior parte dos gastos da produção são com fertilizantes e defensivos e reguladores, por ser uma espécie muito sensível. A partir disso, vem se buscando práticas mais sustentáveis que promovam menores custos na produção do tomate, como, por exemplo, o uso de bactérias promotoras de crescimento, que é uma alternativa biotecnológica que tem como objetivo otimizar a produtividade vegetal de forma mais sustentável. Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a resposta do tomate da variação tomate-cereja inoculado com diferentes concentrações da bactéria Bacillus lentieniformes.
Foi utilizado para esse experimento, então, o delineamento DIC, que é o delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 16 repetições. Os tratamentos foram a T1, que é testemunha, com 0% de inoculante, T2, tinha suspensão contendo 20% de inoculante, T3, 40%, T4, 60% e T5, 80% de inoculante. O inoculante que foi utilizado foi um produto da Bioprince, produzido pela empresa Biotrop, à base de bacilos licheniformes. Foi irrigado utilizando uma pipeta ao longo dos 45 dias de experimento. Ao chegar aos 45 dias, as mudas foram avaliadas e foi então avaliado o comprimento total, comprimento de raiz, número de folhas, número de folíolos, diâmetro total e massa de raiz. A análise estatística foi feita a partir do sistema CISVAR 5.6, utilizando o teste LSD, com 10% de significância. Então, a gente pode observar que a variável número de folíolos teve resultados significativos. A gente pode observar, então, que no tratamento T1, que tinha 0% de inoculante, a média foi menor comparado ao tratamento T3 e T4, que tiveram médias maiores. Isso nos mostra, então, que nos tratamentos com 40% e 60% de inoculante, o inoculante resultou médias maiores. Já para as outras variáveis analisadas, não obtivemos resultados estatísticos significativos. A espécie Bacillus licheniformes, ela é pouco estudada em relação ao tomate, mas existem vários outros registros de outros micro-organismos na literatura que confirmam o potencial da inoculação para a cultura do tomate, por exemplo, Azospirillum brasiliensis. O estudo da inoculação em hortaliças, em geral, é muito pouco abordado, tendo mais ênfase em grandes culturas. No tomateiro, por exemplo, existem pouquíssimos trabalhos relacionados ao tema, tendo em vista que os trabalhos já feitos mostram resultados relevantes à cultura. A utilização de inoculantes pode trazer menores custos para a produção do tomate, trazendo assim maiores ganhos de produtividade e mais renda, favorecendo a produção mais sustentável e visando a conservação do meio ambiente. Aqui são as referências e muito obrigada pela atenção. Boa tarde. Vou falar um pouco sobre inoculação e co-inoculação na cultura da soja em casa de vegetação, visando a redução da adubação e conservação do solo. Meu nome é Andrei Luiz Kremer, os outros autores desse trabalho é Caio de Lima, Eduardo de Souza, Emerson Gabriel dos Passos, Luiz Eugênio Concari, Thaís Fernandes Ronsani, Vinícius José Farias e Sônia Purim da Cruz. Como breve introdução, então, o Bradyrhizopum ele é bastante utilizado na cultura da soja como fixador biológico de nitrogênio, sendo assim ele reduz a adubação nitrogenada. O azospirilo ele proporciona então um maior crescimento radicular para as plantas, aumentando a absorção de nutrientes e de água. O Pseudomonas florensis ele vai auxiliar na solubilização de fosfato para as plantas. O objetivo desse trabalho, então, foi avaliar a influência dos micro-organismos com o intuito de redução da adubação mineral, visando beneficiar o meio ambiente de cultivo onde se está fazendo o plantio dessa soja. Materiais e métodos foi utilizados 5 tratamentos, onde eles foram feitos em blocos casualizados, onde o tratamento T1, T2 e T3 foram somente inoculados com Bradyrhizobium japonicum, com 100, 75 e 50% de adubação de fósforo e potássio. Já o tratamento T4 e T5 foi feita uma co-inoculação com Bradyrhizobium japonicum, Pseudomonas florensis e Azospirillum brasiliensis, sendo ele 2 estirpes, a 283 e 284. E também tiveram a diferenciação de adubação de 75% e de 50%. Os materiais e métodos, então, as avaliações foram feitas à altura,
massa de parte aérea fresca, massa de raízes frescas e a nodulação. E foi feita uma análise estatística com teste de Scott-Knott com probabilidade de 5 a 10% de erro. Resultados, então, como se pode ver na altura de planta, o tratamento T2 foi bastante abaixo dos outros tratamentos, sendo assim, possui uma altura de planta mais baixa que T1, T3, T4 e T5. Para número total de nódulos, então, o que teve como característica maior nodulação foram os tratamentos que as plantas foram co-inoculadas, sendo eles o T4 e o T5. As que foram só feitas a inoculação tiveram menor número de nódulos. E a massa da parte aérea fresca também, o que teve um valor abaixo foi o tratamento T2, sendo os outros superiores a ele. Como discussão, então, as plantas que foram co-inoculadas apresentaram maior número de nódulos, sendo assim, a redução da adubação mineral por conta da fixação biológica do nitrogênio vai ser maior quando feita a co-inoculação, vai ser superior pelo menos às plantas que foram inoculadas. Sendo assim, também se tem uma maior conservação do solo e do meio ambiente. Como conclusão, então, a gente pode ver que o experimento mostrou para a gente que teve a influência desses micro-organismos de uma forma bastante considerável, e os mesmos podem ser utilizados de forma benéfica para o cultivo dessa soja, sendo que será possível a redução da adubação mineral e maior conservação do ambiente. Por fim, meu muito obrigado. Agora. Olá a todos, me chamo Luiz Eugênio Concari. Meu trabalho está intitulado como A Cultura da Aveia Branca, inoculada com Azospirillum brasiliensis, Bacillus subtilis e Bacillus megatherium, visando então um maior rendimento com menor impacto nos recursos naturais. Então, com o aumento da população mundial, vem surgindo a necessidade da produção de mais alimentos com alternativas mais sustentáveis e conservacionistas, ou seja, produzir mais com menos. Pelo fato, então, das fontes de adubação serem cada vez mais escassas e onerosas no Brasil, pelo elevado preço também. Então, o uso dos micro-organismos fixadores de nitrogênio e solubilizadores de fósforo vem crescendo na agricultura nacional, de modo então a gerar um melhor aproveitamento e um menor impacto no meio ambiente. O objetivo do trabalho seria então avaliar os efeitos da inoculação da aveia branca com Azospirillus brasiliensis, Bacillus subtilis e Bacillus megatherium. Entrando no material e métodos, o trabalho então foi realizado no ano de 2022 no município de Campos Novos, Santa Catarina. O delineamento foi em blocos casualizados, com 4 tratamentos e 5 repetições. O tratamento 1 então seria a nossa testemunha, com 100% da adubação de base NPK. O adubo utilizado, formulação, foi o 93312. O T2, então seria a metade da dose de adubação, 50%. O T3 seria a metade da dose de adubação, mais o azospirillum. O T4, metade da dose de adubação, mais o Bacillus subtilis e o Bacillus megatherium. A pulverização foi feita nos estádios V2 e V3 da aveia, entre o V2 e o V3. Aqui algumas fotos que ilustram, a pesagem da adubação de NPK. O preparo dos inoculantes foram colocados dentro do borrifador. E na figura 3, a inoculação via foliar em jato dirigido sobre a parcela. Ainda no material e métodos, as avaliações foram feitas aos 105 dias após a semeadura. Foram avaliados, então, a estatura, o número de perfilhos e o número de perfilhos. Foram, então, feitas as médias das estaturas e do número de perfilhos de cada parcela. E foi, então, feito com essas médias a análise estatística a um nível de significância de 5%. Entrando nos resultados, então, resultados da estatura da aveia, nós podemos observar por meio da tabela que não houve diferença significativa entre eles. Então, apresentando, não se diferindo entre si, então apresentando muito parecidas
estaturas muito parecidas, né? Como podemos ver aqui pelos números e as letras, não se difere. Em relação ao número de perfis, ocorreu a mesma coisa, não teve significância estatística, não teve diferença estatística significativa entre os números de perfis. Como podemos observar também que não se diferiu, as mesmas letras, os mesmos números, não se diferem. Relação, então, como eu tinha falado anteriormente por meio das tabelas, de acordo com a análise estatística, não houve diferenças estatísticas significativas nos dados dos tratamentos referentes à estatura, aos 105 dias após a semeadura, apresentando uma média geral de 78,38 centímetros. Em relação ao número de perfis, a mesma coisa, não obtivemos diferenças estatísticas significativas, ficando sua média geral em 5,35 perfis. Além disso, na literatura, autores obtiveram resultados satisfatórios tanto para a estatura quanto para o número de perfis, em relação à inoculação da aveia com os micro-organismos citados anteriormente. Concluindo, então, mesmo não havendo diferenças estatísticas nos dados coletados do presente trabalho, outros autores conseguiram apresentar resultados satisfatórios em relação à inoculação. Muito obrigado. Olá a todos, eu me chamo Vinícius José Farias e venho então apresentar um trabalho que busca avaliar a influência da coinoculação em cultivo de azevém com Azospirillum brasiliense e Pseudomonas fluorensis para pré-secado como alternativa de agricultura sustentável. Esse é um projeto que é desenvolvido aqui na Universidade Federal de Santa Catarina em parceria com o Grupo de Estudo em Microbiologia Ambiental. Bom, nós sabemos que para a produção animal hoje o uso de pastagens ele é indispensável porque acaba barateando os custos aí do produtor. Porém, para você fornecer uma boa pastagem para os animais, necessita que essa pastagem esteja sempre bem nutrida, com boa disponibilidade de nutrientes. Sendo assim, com o alto custo dos fertilizantes e como isso vem sendo crescente, o produtor muitas vezes acaba tendo que arcar demais com os gastos que ele tem para essa pastagem ser de qualidade para os animais. Com isso, então, surgem como alternativa o uso dos inoculantes nas bactérias. O Azospirillum brasiliense ele é uma bactéria que vem sendo estudada já há um bom tempo. Ele tem aí a função de aumentar a síntese dos hormônios vegetais na planta. Consequentemente, isso causa um alongamento das raízes e a planta consegue interceptar mais nutrientes no solo. Enquanto as pseudomonas, elas têm uma função mais voltada para a solubilização do fosfato, deixando esse fosfato então disponível para as plantas no solo. O experimento então ele foi conduzido na Fazenda Irmãos Gemelli, em Curitibano, Santa Catarina. Ele foi então conduzido sob um delineamento em blocos casualizados, com 6 tratamentos e 5 repetições, sendo então T1 testemunha, T2 um tratamento com 100% da dose nitrogenada, T3 50% da dose nitrogenada, T4, T5 e T6 então com 50% de dose nitrogenada e Azospirillum, Pseudomonas e coinoculação dessas bactérias respectivamente. Após essa inoculação e as plantas terem atingido sua altura de corte, elas foram então cortadas em um procedimento que acaba sendo muito semelhante a esse ilustrado nas imagens, com um posicionamento de quadro na altura média das plantas, corte e posteriormente essas plantas sendo levadas ao laboratório, onde se faz a separação morfológica e pesagem para determinar então certas variáveis. E após a determinação dessas variáveis, esses dados são coletados e levados para o software do Sysvar e são submetidos aí a uma análise de variância, uma nova, com um teste de Scott-Knott a 5% de significância. Quanto aos resultados, então, os tratamentos então que receberam a coinoculação, eles apresentaram produção de matéria verde semelhante ao tratamento que recebeu 100% da dose nitrogenada. Isso é um indicativo do potencial da técnica de coinoculação para as pastagens, porque a gente obteve então plantas
com qualidade semelhante às que receberam 100% da dose nitrogenada. O mesmo ocorreu aqui para a produção de matéria seca, então, em números foi muito semelhante e estatisticamente o tratamento que recebeu a co-inoculação ele não se difere do que recebeu 100% da dose de nitrogênio. E aqui, com questão matéria seca de folha, foi uma variável em que o tratamento que recebeu a co-inoculação ele foi inferior ao tratamento que recebeu a 100% da dose de nitrogênio, porém, o tratamento que recebeu 50% da dose de Pseudomonas e o que recebeu o Aspirillum individualmente, eles tiveram produção semelhante ao de 100% de nitrogênio. Com isso, o que se pode concluir é que foram avaliadas muitas, cerca de 17 variáveis aí nesse experimento. Eu citei três as principais, outra que pode ser citada é a relação folha-como, que é uma relação muito importante que determina aí a qualidade nutricional desse pré-secado, desse pasto que foi inoculado. E o que pode se concluir é que a co-inoculação ela traz bons níveis de matéria seca e indica também que os micro-organismos eles são muito eficientes nessa solubilização dos nutrientes e disponibilidade para as plantas. Aqui eu tenho algumas referências e, desde já, agradeço a todos pela atenção. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Meu nome é João Paulo e o tema do meu projeto de iniciação científica é análise física, liminológica, microbiológica e de macroinvertebrados bentônicos em um riacho inserido no perímetro urbano no sul do Brasil. Bom, é de conhecimento geral que as atividades humanas ela impactam o meio ambiente, principalmente o uso e ocupação do solo, onde há o desmatamento para a construção de imóveis. E também outra problemática se dá pelo descarte desses efluentes em um corpo hídrico de maneira inadequada. Por isso, o principal objetivo desse trabalho foi a realização de um diagnóstico ambiental de um riacho urbano por meio de protocolo de avaliação rápida, parâmetros liminológicos e microbiológicos e macroinvertebrados bentônicos. Nosso local de estudo foi o córrego Pinhalzinho, onde o ponto 1 se dá pela nascente do córrego e o ponto 2 se dá para um ponto onde passa próximo a um viaduto. Foi utilizada uma sonda multiparâmetros da marca K88 para verificar as variáveis liminológicas e também foram coletadas amostras de água para mensurar as variáveis microbiológicas, que se trata do método de tubos múltiplos. Para a coleta do sedimento foi utilizado um amostrador da rede Serber e foi feito três amostragens por ponto de coleta, com um tempo padronizado de 2 minutos por amostra. Para a avaliação do par, nós seguimos a estabelecida por Sionek et al. De 2011, e para cada um desses parâmetros foi atribuída uma pontuação de 0 a 20 pontos, onde somados podem enquadrar os pontos como uma qualidade péssima, regular, boa ou ótima. Bom, de acordo com os nossos dados, para as variáveis liminológicas, houveram valores muito elevados de condutividade elétrica, que indicam possível carregamento de matéria orgânica para dentro do corpo hídrico. Para o método de tubos múltiplos, indicou que em todos os tubos houve a presença de coliformes termotolerantes, o que indica a necessidade de intensificar a fiscalização nas redes de esgotamento sanitário da cidade. Para a tabela de macroinvertebrados, houve um número muito grande de indivíduos que são resistentes a poluição. E para os protocolos de avaliação rápida, foi obtido que o P1 ficou enquadrado na categoria regular e o P2 foi classificado na categoria boa. E como considerações finais, notou-se que as variáveis liminológicas houveram um destaque para a condutividade elétrica relativamente alta, possivelmente pelo carregamento de matéria orgânica para dentro do riacho. Para as variáveis microbiológicas, a presença dos coliformes termotolerantes pode ser um indicativo de despejo de esgoto proveniente das residências próximas aos riachos. E para a macrofauna bentônica, observou-se a presença de organismos indicadores de degradação ambiental. E com base no protocolo de avaliação rápida, propõe-se monitoramento a longo prazo para que as medidas de recuperação futuras sejam implementadas. Este foi meu trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos e muito obrigado pela oportunidade de estar participando.
Oi, gente. Meu nome é Clara dos Santos Silva e meu trabalho é sobre o uso da água na produção de cervejas. As outras participantes do meu trabalho são minhas orientadoras Lígia Marcondes e Cristiane Pereira. A gente sabe que a cerveja é uma das bebidas mais famosas no mundo e a sua produção existe há milhares de anos. A cerveja, ela é definida como bebida, produto da fermentação alcoólica do extrato de malte e água potável por ação da levedura e adição do lúpulo e pode-se adicionar adjuntos. Ela corresponde de 91 a 98% da bebida, então é o ingrediente principal. O planeta Terra tem pouca água doce disponível, né? Eu coloquei essa imagem aqui para representar isso. Materiais e métodos. Eu fiz uma revisão bibliográfica de estudos entre os anos 1990 e 2022. Eu estudo na Universidade de Vassouras e lá possui uma planta semipiloto de cervejaria. Ela possui uma capacidade de até 400 litros por mês de produção, né, e uma eficiência de 60%. O processo produtivo pode ser dividido em três partes. A primeira é a produção do mosto, que inicia-se na moagem, depois mosturação, clarificação, aí sai o bagaço, fervura. Aí a segunda etapa é o processo fermentativo, em que é o resfriamento do mosto, vai para fermentação e maturação, e o acabamento da cerveja, que é a filtração, invase, carbonatação, pasteurização também. Resultados e discussões. Influência de sais minerais. Bom, os sais minerais, eles determinam a dureza da água. Pode ser mole, média, dura e super dura. O cálcio e o magnésio são exemplos desses minerais. Eles danificam os reatores e encanamentos. E por isso é importante o controle de água, controle de qualidade da água. E o anexo 20 da portaria do Ministério da Saúde, ele fala sobre isso, sobre as disposições, as definições, competências e responsabilidades na qualidade, no controle de qualidade da água e também o padrão de potabilidade. Já o tratamento da água, ele teve início na última metade do século XIX, por um médico. Ele descobriu a relação entre a contaminação da água potável e doenças transmitidas pela água, e por isso iniciou-se a cloração contínua da água potável para o controle bacteriológico. E também a filtração. Hoje em dia, a filtração é um tratamento mais comum de água, né? E também é usada a filtração em conjunto com a desinfecção. Nas cervejarias também é bem comum a osmose reversa, com o auxílio da membrana semipermeável. Potabilidade. Bom, a água ela deve ser potável, livre de protozoários e micro-organismos. A FUNASA, ela define padrões para garantir o pH adequado na abraçagem, possibilitar extrações de elementos e também uma boa coagulação do trânsito. Contaminações. Níveis de amônia, nitrogênio, nitrato são indicadores de contaminação. Por exemplo, o nitrato, quando é reduzido a nitrito, ele pode causar agentes cancerígenos. Um exemplo disso é quando fertilizantes são lixiviados. O cálcio em excesso prejudica a ação das leveduras na fermentação. O uso do cloro no sistema de abastecimento de água, quando é usado exageradamente e sem controle, gera subprodutos com efeito carcinogênio. THMs são trialometanos, são resíduos de solventes industriais ou de materiais orgânicos na água quando é esterilizado por cloração e geram materiais indesejáveis, como clorofenóis, que dão um sabor medicinal na cerveja, que é um off-flavor. O Ministério da Saúde define o teor de cloro na água, que é entre 0,5 e 2 miligramas. E ele deve ser seguido, porque o cloro é altamente reativo e um forte agente oxidante. O cloro residual indesejado, ele pode ser removido por aeração, evaporação, filtração, adição de bisulfito ou sulfito ao licor. E aqui a gente chega à conclusão, né, que métodos de tratamento e o controle de qualidade metódico, rotineiro e o monitoramento fazem a total diferença no produto final, que é a cerveja, e a preservação e a desinfecção da água são de suma importância para a vida humana e também para a indústria cervejeira. Aqui são minhas referências e meu muito obrigada.